queridos irmãos. Nosso caminho no mundo é um caminho que, diferente do que muitas pessoas pensam, boa parte delas imaginando que tudo esteja traçado e que deverão apenas submeter-se às dificuldades ou às felicidades de ocasião, é um caminho que nós edificamos. Explica-nos o Livro dos Espíritos que nós projetamos um retorno à Terra com uma finalidade. E aproximadamente com um período definido de tempo, dentro do qual nós trabalharemos este objetivo. Um objetivo que nunca é negativo. Nunca está vinculado a fazer o mal ou fazer alguém sofrer. Por vontade, por desejo. Nunca está em conseguir posições materiais à custa de dores alheias ou de prejuízos a terceiros. Um objetivo que sempre permitirá que nós trabalhemos mais do que apenas a estrutura física ou a estrutura familiar, trabalhemos o nosso espírito na superação de todos os problemas que são naturais quando temos que realizar alguma coisa. Mas superação esta que estará vinculada à conduta correta, à postura adequada. Não a superação que signifique fugir do problema, que signifique prejudicar alguém para repassar a batata quente para ele. E ele é que vai ser o responsável. E a gente se limpa dos problemas. Não. Dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, que nossa vida na Terra é uma concessão da divindade para a nossa melhoria, a melhoria individual. E convivemos com pessoas, convivemos precisando fazer certas coisas pela ordem natural da vida, a fim de que cada um encontre no seu caminho determinados obstáculos que fazem parte deste jogo, vamos dizer assim, mas que não estão ali para prejudicar a pessoa, nem para fazê-la sofrer por vontade de Deus. Os Espíritos falam então que com este panorama geral, com mais ou menos o período pré-determinado de vida, em que nascemos e temos tantas décadas para desempenhar isto, e voltarmos para ver o que é que ficou de saldo, positivo ou negativo, tirando estas duas coisas, tudo mais nós podemos modificar. Tudo mais podemos alterar pelas nossas condutas. Podemos criar mais belezas do que aquelas que temos assinalado no nosso caminho. Agora, naturalmente, que em determinados casos específicos, em função deste projeto que cada um elaborou antes de renascer, existem determinados pontos nodais, pontos centrais na vida que acontecerão com aquele indivíduo. Estes também estão mais ou menos delimitados, porque são degraus que aquela pessoa precisa enfrentar para superar a si mesma e vencer suas debilidades que fazem parte deste projeto. Chegar ao fim, do mesmo jeito que você estava quando começou, significa perder tempo. Significa jogar no lixo todo o cabedal de benefícios que uma vida confere. Se nós imaginarmos que para uma vida de 80 anos, mais ou menos, este corpo precisou ser mantido 80 anos com oxigênio, ar, luz, calor, frio, alimento. Nós teremos uma ideia de quantos morreram
para que um único corpo humano sobrevivesse. 80 anos. Já imaginaram que cada um, ao longo de uma vida de 80 anos, poderá ter se alimentado do peso em carne equivalente, talvez, a 10, 15 bois? Se você é carnívoro por excelência, talvez até mais. Quase uma boiadinha. Ah, não, é que eu não como mais carne vermelha. Coisa boa, ótimo. E daí? E os coitados que perderam as penas? Não foram 20 bois, mas devem ter sido uns 300 frangos. Estou chutando. Porque frango ele é menorzinho, a carne é mais levinha, então dá para comer bastante. Já imaginou em um ano quanto frango você não comeu ou quantos morreram para que vários comessem um pedaço dele? Ah, não, é que eu não sou contra, eu só como peixe. E aí, grande diferença. Os mares estão se esvaziando porque os peixes estão sendo consumidos. Não, eu sou vegetariano, não como carne. Ah, que coisa boa. Então você é o terror da hortaliça. Você passa perto da horta, ai, as abobrinhas correm para um lado, o alface, lá vem o esganado, lá vem ele, vai devorar todo mundo aqui. Por quê? Porque alface, verdura, não está vivo? O que é pior, é mais grotesco, porque a galinha ainda pode voar, o boi ainda pode dar uma chifrada, mas o alface não tem como fugir do canteiro. Você, quando muito, ele dá uma tenteada assim, não, por favor, eu não, e aqui, pronto, já agarrou o bicho. São vidas que estão sendo consumidas para que uma única vida se mantenha. Ai, mas então isso é um pecado. Não fomos nós que inventamos isso. Nós estamos vivendo num corpo que precisa ser abastecido. E o problema não está de que maneira o fazemos. O problema é o que estamos dando em troco. O que nós estamos produzindo? Qual é a nossa disposição de fazer valer a pena que em 80 anos 20 bois tenham morrido, 500 frangos, talvez um cardume inteiro de peixes, 20 toneladas de hortaliças? Se isso valeu a pena. Com isso nós aprenderemos uma coisa. No universo, todos nós dependemos uns dos outros. Todos nós. Somos os que devoramos alguém e somos devorados por alguém. Mas é preciso que isso valha a pena. E é nesse sentido que seja na cadeia alimentar, seja na convivência, na condição de espíritos inteligentes, Deus nos deu a capacidade de compreensão deste processo. E se é natural que o passarinho fustigue a minhoca para alimentar os seus filhotes, se é natural que o gavião casse o filhote que o passarinho menorzinho acabou de alimentar para ele alimentar o seu, e é natural que algum outro bicho vá atrás da ave e que se entredevorem, é verdade também que estes animais, em toda a escala da natureza, eles comem somente quando têm fome. Eles matam, geralmente, aquele que está mais debilitado, o que já está velho, que não consegue fugir na lei de seleção da natureza. Comem aquilo que já não é o melhor. E fazem isto quando têm fome. Os animais obedecem um ciclo que é o do instinto, através dos quais, ou do qual, eles buscam aquilo para a satisfação daquele momento.
e em nós, que também somos animais, quando observamos a capacidade de alimentação e a confundimos agora com o prazer, coisa que o animal não faz. O animal não tem esta outra etapa do entendimento. Ele se alimenta daquilo que é mais agradável para ele, mas aquilo que vai sustentar o seu corpo, no limite da sua necessidade. Tanto que, a não ser esses bichinhos de estimação de pessoas que, por muito amá-los, outra coisa não fazem do que dar de comer para eles e eles vão ficando embuchados, parece. Mas o senhor não pode ter um boi na sua casa. Não, não é um boi, é o meu cachorro. Mas parece um bezerro. Ei, ele fica aqui, eu passo a mão na cabeça dele e falo, negão, tem que emagrecer. E ele não para de comer, vou fazer o quê? Ele come. Tirando estas exceções, você não vê na natureza nenhum animal gordo, obeso, por uma obesidade mórbida. Ai, eu já estou cheio. Você não vê o urso falar assim, comi hoje um monte de peixe que passou por aqui para desovar no salmão, mas olha, eu não estou resistindo a esse aqui, está muito gordinho, vou catar ele também. É que amanhã, não sei, amanhã não vou vir não, eu vou catar mais uns 4, 5, já como agora, porque amanhã eu fico em casa na minha toca e não venho comer. Não, você não vê um bicho fazendo isso. Ele se alimenta do que ele precisa e deixa que a vida siga. Nós, diferentemente dos bichos, desenvolvemos um processo, ou identificamos um processo que no nosso estágio evolutivo nos confere prazer. E o prazer ilude a necessidade. Se observarem o relacionamento sexual dos animais irracionais, ele é movido pela aproximação dos feromônios. A fêmea, no período fértil, emite um odor característico e os machos a procuram porque sabem que naquele instante é o momento para a procriação. Terminou este período fértil, não há uma busca no relacionamento sexual do animal até que novo período fértil aconteça. Então, na alimentação, na reprodução, no instinto de agressão, um animal, ele geralmente agride quando ele se sente ameaçado. Se ele não se sentir ameaçado, ele não agride. E quando agride, não agride porque tem raiva. Muita gente fala assim, tigre raivoso matou o tratador. E então vão fazer o quê? Vão prender o tigre, chama a rádio patrulha, leva para a delegacia, faz boletim de ocorrência, põe lá na penitenciária dos tigres e vai fazer um julgamento do coitado. Claro que não pode fazer isso, mas já fizeram isso na Idade Média. Já houve julgamentos feitos por tribunais para julgar animais que haviam matado. Então, os animais não são agressivos porque têm raiva. São porque se sentem ameaçados, porque têm um instinto de proteção do seu território. E se observarmos, geralmente, isso é comum conosco também. Só que existe em nós, também na violência, também na agressividade, também na sexualidade, também na alimentação, o prazer. O prazer de alimentarmos-nos sem precisar. O que produz em nós algo que se chama sobrepeso. Algo que se chama gordura. Produz em nós uma situação prejudicial ao organismo. De tal monta que hoje morre na Terra mais gente por excesso de comida do que de fome. E isso é uma constatação dos organismos internacionais. E morrem por quê? Decorrência do excesso do garfo, que produz entupimento de artéria, que produz processos
cancerígenos, que gera situações de desajustes em pressão, em batimentos cardíacos. E daí as decorrentes complicações. Mas ele não morreu porque era gordo, morreu de infarto. Ué, por que ele morreu de infarto? Ah, porque estourou uma veia no coração. E por que estourou uma veia no coração? Porque estava entupida. Ai, não diga. E o que tinha lá no entupimento? O que era que estava lá entupindo a veia? Uma linguiça. Uma picanha. Aquela gordurinha boa, sabe? Que acabou chegando lá por onde? Pela boca do infeliz. O prazer que nós, como seres humanos, passamos a também administrar, nos tem feito muitas vezes recusar coisas, achando-as ruins, porque não nos são agradáveis, mas que no fundo não seriam boas, e interpretar como boas coisas que de verdade são nocivas, que destroem nossa estrutura, nosso equilíbrio. Ao estabelecermos a possibilidade de desfrutarmos, como a bondade de Deus nos concedeu, esse discernimento, nós geralmente abusamos. E colocamos a culpa na cozinheira infeliz, que vai para o inferno, porque eu não consigo resistir às coisas boas que ela faz. Por quê? Porque ela põe um aparelho que abre sua boca assim, e fica enfiando comida lá dentro? É a cozinheira que faz isso? Não, eu que como, mas ela faz cada coisa que ninguém resiste. Não. Que um frouxo não resiste. Que uma pessoa que tenha pouca vontade ou pouca fortaleza de vontade não resiste. Mas que quem diz, não, é bonito, é perfumado, é gostoso, é tentador, mas eu não vou comer, o pudim não pula na sua goela. Ah, vai sim, vai, abre a boca aí que eu vou entrar. Não. Ele te respeita, ele fica lá. Quando estamos observando o que vamos fazer da nossa existência, precisamos perguntar a nós mesmos, como é que estamos trabalhando com os fenômenos que nos colocam na condição de ser humano? Não que não possamos desfrutar, é natural isso, no nosso estágio evolutivo. Se não fosse assim, Deus não teria propiciado que cada fruta tivesse um sabor, que cada alimento pudesse ter uma peculiaridade agradável, que você comesse as mesmas coisas variadamente. Já pensaram se todo dia nós comêssemos palha com areia? E isso sustenta a vida até você ficar velhinho? Palha com areia. O que tem hoje para o almoço? Palha com areia. E amanhã? Areia com palha. E depois de amanhã tem a palha e tem a areia. Poxa, mas não muda nada. Mas para que você quer mudar? Só isso é suficiente. Você vai comer isso a vida toda e vai ficar bem. O que você quer mais? Seria um pouco monótono, né? Ter um restaurante, não é? Ou você, dona de casa, querer fazer umas variações. Antigamente diziam que você, mulher, conseguia agarrar o marido pelo estômago. Ah, estava solteira até hoje. Imagina. O que você vai fazer? Palha frita, areia frita, palha empanada com areia. Não há homem que resista a isso por mais de uma semana. Nós tivemos a variação do cardápio propiciada por Deus, pela natureza. Não que isso seja ruim. O problema é que nós estamos vivendo isso para aprender a ser disciplinado também nesta área. A sabermos dizer não, isto é excessivo. E como é que as pessoas tentam reagir a este fato? Ah, eu vou comer, depois eu tomo remédio para emagrecer. Então eu como, tomo remédio, estoura de um lado e fica dopado do outro. Desregula a sua estrutura hormonal, metabólica, e depois reclama que, esse remédio me faz um mal. Não, quem faz o mal somos nós mesmos, que não disciplinamos pela inteligência e pelo raciocínio que nós precisamos. É necessário aprendermos. Boa parte dos problemas que nós temos é decorrência do mau uso da nossa vontade. Na área do alimento,
o que vale também na área da afetividade, na área da sexualidade, o que vale também na área da conduta em sociedade. Tem pessoas que têm prazer em ser violento, que não conseguem resistir a falar mal de alguém, a contar uma piada suja, ou falar um palavrão. Ora, se você não consegue resistir a isso, mesmo sabendo que isso não é bom para você, o seu problema não é o palavrão, não é a piada suja, não é a fofoca, o seu problema é a sua língua. E quem controla esta língua? Não é Deus, não são os espíritos. Tem gente louquinha para arrumar um obsessor, para pôr a culpa nele. Ai, eu tenho um espírito obsessor porque a hora ele me pega pela goela e eu não quero falar, ele me obriga. Não é assim. Aliás, os amigos que nós temos na sintonia inferior só são nossos amigos porque a gente é igualzinho ao que eles são. A gente gosta de falar e encontra um falador. A gente gosta de fumar e encontra quem goste. A gente também gosta de fazer todas as coisas em excesso e vamos ter que abastecer uma sociedade, outros sócios que estão conosco. E então vamos nos deixando arrastar pelas influenciações que nós atraímos. A nossa inteligência e o nosso raciocínio são essenciais para que nós sejamos qualificados de seres humanos. Ser humano, segundo a definição científica, não é um animal inteligente. Não. A qualificação de ser humano, a especificação do ser humano é ser o homem é um animal racional. E há uma diferença muito grande em ser inteligente e ser racional. A inteligência é você capacitar-se para receber informações de fora, entendendo o que ela significa. Você identifica o que é uma peça de roupa, o que é o alimento, você identifica as suas experiências, as coisas que você, como criança, o que é isso? É uma cadeira. O que é cadeira? Cadeira é um negócio de 60, tem 4 pernas. Boi é cadeira? Cavalo é cadeira? Não, cavalo não é cadeira, mas eu sento e tem 4 pernas. Mas cavalo anda sozinha. Ah, cadeira então não anda. Não, não anda. A criança, ela vai vendo as categorias de cada objeto, de cada situação, e ela vai guardando individualmente. Ela está apreendendo, guardando com ela. Isso é ser inteligente. Mas isso ainda não é ser humano. Porque ser humano, e essa é uma das qualificações importantes que a gente se esquece, e é por isso também que o jovem ainda não é considerado capaz, que a criança não tem nenhuma responsabilidade pelos atos que cometa, porque ele é inteligente, mas ele não desenvolveu ainda o raciocínio pleno. Ele não sabe como combinar estas coisas, não sabe que efeitos isso vai produzir, não é capaz de fazer conexões entre cada um desses grupos de conceitos que a sua inteligência assimilou e aquilo que, ao combinar, isso possa reproduzir ou possa dar como efeito. Quando o homem atinge uma idade considerada pela sociedade, pelos psicólogos, plena para ele entender os mecanismos do pensamento e tirar dos conceitos que tem as consequências deles, aí então ele se torna racional. E aí, ao ser racional, se atribui responsabilidade. Enquanto não chegou ao nível da racionalidade plena, a responsabilidade é limitada. Ou não existe, sendo os pais responsáveis, ou é relativa, na medida em que vai crescendo e que vai ganhando inteligência juntamente com o raciocínio que trabalha essas ferramentas. Por isso, quando nós estamos na condição adulta, como é a de quase todos os que aqui estão, nós já temos a nosso favor, presumivelmente, a inteligência e o raciocínio. Para fazer o que com ele? Para meditar sobre conceitos. Conceitos que vão definir a nossa existência na Terra. O que viemos fazer?
E é por isso que a doutrina espírita é tão importante, porque ela explica para nós o cenário onde estaremos atuando, por que estamos aqui, qual é o objetivo da vida. E quando você entende o objetivo, você pode usar os conceitos que você adquire e o raciocínio que se desenvolve pelo seu estágio racional e fazer disso uma outra coisa. Fazer isso ser endereçado para um outro destino. Vamos pensar em algumas situações clássicas. Pessoas que dizem assim: eu sei que fumar faz mal. Fumar é um problema, faz muito mal. Ah, mas eu não quero parar, não vou parar, não consigo parar. Bom, aí há um problema de conexão, de raciocínio. Por quê? Porque a pessoa sabe que está usando algo que ela não precisa, porque ela não nasceu fumante. Nem a mãe dela fumava e dava para ela na boquinha a fumacinha. Ela nasceu sem precisar disso. Desenvolveu um hábito que ela sabe que é nocivo. Sabe que é um produto químico que faz mal ao seu organismo. Tem noção disso. Ela é inteligente. Assumiu tudo isso para ela. Está entrando na sua cabeça. Qual é o resultado? Bom, se isso é nocivo para o meu corpo, eu vou sofrer com a ingestão desses produtos. Está ligando coisas. Isso é nocivo. Isso não é bom para o organismo. Isto você está ingerindo. Bom, se eu estou ingerindo algo que é nocivo, que é venenoso, que faz mal para o meu organismo, eu vou ser a vítima. Ótimo. Raciocinou bem até aí. O que se espera de um raciocínio claro? Um resultado coerente. Qual é o resultado coerente? Bom, se isso é ruim, eu não faço mais. Você arruma um emprego. Você vai lá no seu emprego, faz uma semana que você está no seu trabalho e resolve fazer uma coisa sem consultar ninguém. Achou que podia. Ah, eu achei feio essa lata de lixo verde, gosto mais do cor-de-rosa. Eu vou trazer de casa uma tintinha, eu vou pintar todas as latas de tinta de cor-de-rosa. Maravilha. Você não está pondo fogo na empresa, não está dando prejuízo para o patrão, você trouxe a tinta da sua casa e começa lá a pôr tudo cor-de-rosa. Até que uma hora alguém vem e fala: escuta aqui, quem falou para você fazer isso? Não, ninguém falou que eu gosto mais de cor-de-rosa. Mas existe um motivo para essa lata ser verde. Você não pode fazer o que dá na sua cabeça. Você tem que botar essa lata verde de novo e não cor-de-rosa. Porque se você não fizer isso, você vai ser demitida. Ai não, pelo amor de Deus, preciso desse emprego. Pelo amor de Deus, eu pinto, eu vou agora, eu compro tinta verde, põe aqui. Não sabia que o negócio era tão grave. Ou vai querer pedir demissão. Onde já se viu, que empresa nojenta, o rosa é muito mais bonito, pode me dar as contas aí que eu quero ir embora, não vou ficar aqui não. Não, está precisando do dinheirinho, está precisando do trabalho, não é? Quis fazer uma coisa boa, mas que deu errado. Então vou lá pintar, porque eu não quero perder o emprego. Está errado o que você está fazendo. Corrija, senão vai perder o emprego. Não, eu vou corrigir. Está errado o que você está usando. Fumaça, álcool. O que vai acontecer? Você vai perder o emprego. Qual é o seu emprego que você vai perder? De ser humano vivente. Está a fim de perder esse emprego? De perder com um tumor, com um problema cancerígeno? Pode levar bastante tempo, mas você vai ser demitido da vida. Ah, não quero morrer. Ninguém está a fim de morrer. Alguém aqui quer morrer? Levanta o braço. Levanta que a gente dá um jeito. Ninguém quer. Mas boa parte da humanidade está se matando, sabendo disso. E por que no emprego a gente vai pintar a lata de verde de novo? E à medida que a gente sabe que o que estamos fazendo não é bom, a gente não tem a mesma coragem. A gente não quer, porque a gente confunde isso com o prazer. A pessoa se acostumou com o prazer. Ela tem uma ideia fixa que ela vai ter que abdicar de uma coisa que lhe dá prazer. E então tudo aquilo que a gente acha que vai perder em prazer, a gente luta para não perder. Olha o conflito entre o ser humano racional e o ser humano animal que gosta, que se viciou.
espiritualmente naquelas fragilidades. Ninguém impede que a pessoa continue fumando, continue bebendo, continue se drogando. Mas se ela sabe que isso não é bom para ela, por que ela não impede que isso aconteça? Por que ela não exerce esse poder sobre si mesma? Nós vivemos determinadas situações em que as ideias fixas nos dominam e a gente não sabe por que está fazendo aquilo, mas está fazendo. Quando a gente não tem uma explicação, nós acabamos achando que todo mundo faz. Que mal tem isto? Eu ganho honestamente o meu salário, eu não posso me dar este capricho. É um luxo. É um luxo. E então? Esses argumentos são racionais? Não são. Porque o fato de todo mundo estar fazendo não significa que todo mundo esteja certo. O fato de você ganhar honestamente não significa que você, porque ganhou honestamente o seu salário, pode se matar. E não será responsável por isso. Não é o fato de você estar fazendo um luxo, que esse luxo possa custar a sua vida, o bem-estar da sua família, a alegria dos que estão com você. Porque, a não ser que você tenha uma outra pessoa do seu lado que também seja viciada como você, é muito difícil a vida dos que vivem com você. Seja porque você é viciado em jogo, porque é viciado em sexo, porque é viciado em alimento, porque é viciado em drogas, de todos os tipos. Quem vive com você sofre muito por sua causa. Você é responsável por isso. Porque a pessoa quer continuar com você porque te ama, porque gosta de você, porque construíram uma família juntos. Mas aquela pessoa que não se modifica por um argumento racional que ela entende, é um espinho na carne que ela enterra todo dia, por vontade, no coração dos que vivem com ela. Enterra por não se preocupar com os outros, por não desejar que os outros sejam também felizes. Que tipo de raciocínio é este? É o raciocínio do egoísta. Ele é o centro do mundo. Ela é o centro do mundo. Danem-se os demais. Um ser deste tipo não está preparado para a nova humanidade. Todas as pessoas que só são inteligentes e racionais, mas que deste conceito não tiram algo que sirva aos outros, não estão pondo o raciocínio a serviço da verdadeira causa do universo, a causa coletiva, a causa da humanidade, a causa que não se esgota em si próprio. No livro Nosso Lar, que estamos estudando todas as quartas-feiras aqui em nosso centro, nós encontramos uma referência muito interessante no capítulo 5, quando Lísias, enfermeiro de André Luiz, conta para André Luiz que no capítulo anterior, no capítulo 4, havia sido esclarecido que tinha chegado antes do tempo, do lado de lá da vida, porque havia se matado como suicida involuntário. Tinha que ter vivido mais anos, mas pelos excessos, pelos desajustes, pelo nervosismo, pelos drinks sociais que ele andou tomando, ele foi conduzido para o outro lado da vida antes do tempo previsto. Isso deixou ele muito abalado. Ele entende, a partir do capítulo 4, por que as entidades trevosas, no umbral onde ele ficou 8 anos, o chamavam de suicida, o acusavam e o perseguiam, porque queriam sugar dele ainda o fluido vital, que era abundante, já que o fluido vital, ele continua impregnando o espírito, quando o espírito vai para o lado de lá antes do tempo. E as entidades do lado de lá, os espíritos que lá estão,
há mais tempo, que estão privados do fluido vital que é próprio dos seres encarnados ou dos seres vivos da Terra, eles precisam se sentir vivos através da assimilação do fluido vital dos corpos. Perseguiam André Luiz, então, do lado de lá, porque ele ainda tinha resquícios de fluido vital. Ele entende que ele morrera como suicida voluntário, ou suicida involuntário. E Henrique de Luna, no capítulo 4, explica para ele, com detalhes, o que é que levou a essa condição. E são esses fatores que eu acabei de citar aqui. Inteligência e raciocínio sem tornar o ser racional. Quando jovem, gostava de dar uns pulinhos de cerca por aí. Era jovem. Pode fazer tudo que o jovem tem vontade. Contraiu sífilis, que se manifestou mais tarde em processos cancerígenos do intestino. Estragou o sistema digestivo pela ingestão de alcoólicos, socialmente falando. Era muito nervosinho, muito irritado. E quando estava nesses estados, atraía a presença de espíritos daquelas pessoas com quem ele brigava, com quem ele discutia, que se assessoravam dele, que se aproveitavam do seu estado e se sintonizavam com ele, mantendo um padrão venenoso nas suas emanações vibratórias. Somado isso aos drinks e ao excesso da alimentação, André Luiz fica sabendo que, sem ter se matado com um tiro na cabeça, com o veneno que ele ingeriu, ele foi considerado suicida. Quando Henrique de Luna, no capítulo seguinte, o capítulo 5, ou melhor, quando Lísias, que é o enfermeiro, depois que o médico vai embora, vem para fazer curativos do espírito, ele conta para o André que ele, Lísias, com o André como paciente, tem que cuidar de 81 doentes. Um único enfermeiro está cuidando, está sob sua responsabilidade, o número de 81 enfermos espirituais no hospital da colônia Nosso Lar. Ele diz: André, não fique triste. Desses 81 que estão sob meus cuidados, 70% chegaram aqui em exatas condições como a sua. 70%. 56 aproximadamente chegaram a Nosso Lar depois de passarem pelo umbral ou coisas semelhantes, antes do tempo previsto para viverem. Por quê? Porque exageraram, porque se desgastaram, porque sabiam que estava errado, o que não era bom, e mesmo assim, o raciocínio não funcionou a benefício do indivíduo. Funcionou a malefício dele. Funcionou com escapismos. Não, mas todo mundo faz, isso não faz mal, eu tomo cuidado. Prejudicando depois o que cada um encontrou do lado de lá. Por que a doutrina espírita é tão importante em nossa vida? Porque nos explica estas coisas. Alguns desejavam ir a uma igreja que dissesse: ai, você enche a cara uma vez por semana, vem aqui também no domingo, confessa, toma comunhão e que Deus te abençoa, e estão purificados dos seus pecados. Pode continuar bebendo e vindo aqui, bebendo, vindo aqui, bebendo, vindo aqui, bebendo, vindo aqui. Outro vai dizer assim: não, você está arrependido? Estou arrependido. Deixa a gente batizar você? Pode batizar. Vai na água do Rio Jordão, uma piscinona de lona assim. Eu te batizo e agora paga o dízimo lá e teus pecados estão liberados. Pode continuar bebendo, batendo na mulher, traficando droga, mas pagando o dízimo está muito bom. Quem que não prefere essas duas opções?
àquela que Jesus e a doutrina espírita apresentam. Você é responsável por você mesmo. Faça o mal e o mal chegará para você. Faça o bem e o bem chegará para você. Não adianta pagar ou não pagar, confessar ou não confessar. Você é o que você sente, o que você pensa. E Deus não tem como salvar você se você não quer se salvar. É claro que todas as crianças que cresceram em corpos de adultos vão preferir que alguém faça o sinal da cruz na cabeça dele e diz: seus pecados estão perdoados, pode continuar fazendo, mas não esquece de voltar aqui no domingo, não esquece de cooperar com a caixinha da igreja, não esquece de pagar o dízimo. Todas estas coisas são próprias de um ser humano que não quer crescer. Mas o mundo regenerado, o mundo novo, ou o novo mundo, não tem espaço para isso. Não será feito de pessoas assim. De pessoas que cresceram na carne, mas querem continuar viciadas, querem continuar pequenas, querem continuar infantiloides. Essas pessoas que não são capazes de exercitar com elas mesmas a vontade de vencerem suas ideias fixas, vencerem seus pensamentos que não mudam, que estão vinculando a pessoa a determinadas ideias que a escravizam. Pessoas que preferem entrar em depressão ao fazerem algo de bom para o seu semelhante. Eu estou em depressão. Eu não sei o que eu faço, estou em depressão. Ora, então a gente dá um jeito para a sua depressão. A gente pede para a Força Aérea Brasileira uma vaga no avião para o Haiti. E você vai ser voluntário lá. Está a fim de curar a sua depressão? Vai ser voluntário no Haiti. Escavar corpos que estão ainda vivos debaixo das lajes. Você não terá tempo mais de ter depressão, porque vai se sentir muito feliz de estar vivo, de estar morando num lugar que te dá conforto, mesmo que você precise andar de ônibus, mesmo que você tenha dificuldades materiais para realizar seus sonhos. Nós temos esta janela para as coisas negativas. Por quê? Porque estamos geralmente abastecendo-nos só de coisas boas. E somos insaciáveis, porque não raciocinamos. Agora, não pensem vocês que para sair da depressão, você precisa ir para o Haiti, não. Porque se você andar talvez 2 quilômetros para qualquer lado, você encontra um Haiti por aqui mesmo. Você vai ver gente comendo lixo. Gente brigando com ratos, com urubus, para levar algo de comer azedo para a sua casa. E é claro que existem remédios, existem tratamentos para processos depressivos. É claro que aí está também um componente espiritual fazendo parte. Mas por que chegou a este ponto? Chegamos a este ponto geralmente porque não queremos mudar a forma de pensar as coisas. O mundo está tão ruim, o mundo está tão ruim, tudo é tão ruim. E quando é que nós vamos começar a ser bons? Quando nós formos bons e quando nossos atos produzirem frutos, para os quais bois morreram, frangos morreram, verduras morreram, aí vai valer a pena ter vivido. Sem falar dos homens que morrem, para que a gente também viva. Cada pai, cada mãe, cada irmão, cada avô, cada tio, que se sacrificou para que você tivesse um estudo, que você tivesse pão à mesa, que você tivesse um uniforme, que você tivesse algo que te garantisse o futuro, morreu por nós. Não fizeram seus sonhos valerem a pena. Esqueceram suas viagens. Não gastaram com remédios para eles. Não descansaram quanto podiam. Para que nós crescêssemos. Se só os bichos morressem, já seria suficiente para nós devermos algo de bom à vida. Mas outros que nos amam também morrem anonimamente, todos os dias,
por nós. E então, este é o período da vida. Vai acontecer algum problema? Vamos ter que passar por uma decepção amorosa? Por um problema de saúde? Isto faz parte dos altos e baixos que nós precisamos para que nossa vida nos forneça condições de sairmos dela melhor do que entramos. Isso é parte do jogo. O problema é que estas coisas nos melhorem. Que isto nos dê mais força. Que vale a pena que toda a natureza morra para que a gente viva. Porque aquele que está vivendo está multiplicando em benefícios o que todos os que morreram talvez não conseguissem fazer. Morreram e têm méritos ao entregarem sua vida pela vida de outro. E a vida do outro só vai honrar isto se ela valer a pena. Se não estivermos na terra só para enchermos o garfo, só para procriarmos como coelhos, só para desfrutarmos de gozos e prazeres que nos tornam gordos, pérfidos, ególatras. Se aprendermos a viver com o raciocínio funcionando, lembrando-nos que só há sentido em sermos irmãos se o meu semelhante for mais feliz do que era antes, por minha causa. Senão eu sou apenas uma máquina, como muitos de nós têm sido, que mal é capaz de pensar com clareza. Porque mesmo quando pensa com o raciocínio, ainda escolhe a decisão errada. Se não houver em nós um conteúdo que transforme o mundo, onde você vive, na família onde você está, no lugar onde você trabalha. Se ninguém se sentir mais feliz porque você prestou um serviço espontaneamente, sem pedir nada em troca, porque você fez uma gentileza para agradar o outro ou a outra, mesmo que ele não tenha te pedido, que você sorriu, mesmo estando com dor de cabeça, para que a outra pessoa se sentisse bem recebida. Se nossa vida não prestar para isto, queridas irmãs, vamos preparando a mala, queridos amigos, porque não vamos estragar o novo mundo. O novo mundo não precisa de gente assim. O novo mundo vai ser diferente. Vai ser um em que todos poderão ser apoio mútuo. Recentemente recebi no correio eletrônico um correio muito belo, que nos dá bem uma ideia, em apenas um dos itens, um apenas, de como nós funcionamos. Conta o correio que em determinada nação do nosso planeta, uma nação bastante avançada, bastante rica, um brasileiro estava estagiando numa empresa neste outro país. E como ele era novato, um amigo natural daquele país o pegava todos os dias para levar ao trabalho. Tinha um horário para começar e horário para terminar. Mas o amigo passava sempre cedo. Pegava o rapaz, iam para a empresa. Portanto, chegavam lá bem antes do início do expediente. E aquele estacionamento todo vazio. E o rapaz então buscava um dos cantos mais longe para estacionar o seu carro. Mais longe da entrada da empresa. O amigo brasileiro, no primeiro dia não falou nada, no segundo não falou nada, no terceiro não falou nada. Aí passaram-se 10 dias. Eles já estavam ficando mais íntimos. E então, quando estavam chegando, e o amigo estava indo de novo para lá longe, ele perguntou, por acaso vocês aqui na empresa, cada um tem um posto específico para estacionar o carro?
assim, algum estacionamento numerado, marcado, esta vaga é sua? O rapaz falou assim, não temos não, a gente para onde quiser. Não, eu estou perguntando porque, sabe, a gente chega aqui tão cedo e você para sempre tão longe da porta. É que eu não entendi, eu pensei que você tinha que parar naquele lugar. Aí o rapaz falou assim, não, é que você não conhece nosso país. Mas sabe o que acontece? Como eu posso chegar mais cedo, eu procuro parar longe, porque eu não tenho problema de caminhar do carro até a entrada. E porque também, se algum irmão meu chegar atrasado e ele precisar estacionar, as vagas perto da porta da empresa estão livres. Ele pode parar bem na porta e entrar, porque ele vai estar atrasado já. Entenderam a diferença? Ele poderia, por ter chegado primeiro, parar no melhor posto, o mais cômodo para ele. Mas ele parava no mais distante, porque ele previa que algum outro trabalhador que se atrasasse por algum imprevisto teria condições de parar mais perto da própria entrada da empresa. Não precisaria ficar andando todo o estacionamento para encontrar uma vaguinha, sempre lá no fim do mundo. E ainda chegar mais atrasado. Alguns vão dizer, primeiro mundo. Não. Espiritualidade. Alteridade. Você saber a necessidade do outro. Você saber que às vezes o outro, você precisa pensar nele. E não te custar nada. Um sacrifício de caminhar para garantir o lugar para quem está em dificuldade. Quanta diferença. Do mundo novo, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos. Nossa vida será diferente quando o nosso raciocínio nos conduzir do ser animal, que ainda somos, ao ser humano, para onde um dia iremos. Ser humano pleno. Ser humano que não se preocupe somente com bichos. Que não alimente cachorros e gatos e deixe crianças morrendo de fome. Que não defenda apenas os animais e é indiferente para com as pessoas. Que não lute somente para uma facção em detrimento da outra. Lute por todas. Dos bichos aos seres humanos. Todos os que tenham esta honrosa oportunidade de fazerem parte desta existência. Mas nunca se esqueçam, nunca nos esqueçamos de uma coisa. Que nossas escolhas exigem atitudes mais do que palavras. Conhecemos pessoas que participam de movimentos ecológicos, que para defender a natureza, para defender os animais, através de campanhas que precisam de recursos, fazem churrascos beneficentes. Para arrumar dinheiro e preservar os bichos, matam os bichos cozidos ou fritos. Tem alguma coisa errada nisso, não tem? Atitudes que cortam na carne daqueles que de verdade as respeitam. O ser animal racional só será ser humano se esse racional enriquecer-nos, espiritualmente falando. Senão, continuaremos fazendo o que como seres humanos irracionais temos observado nos homens e não observado nos animais. Comer além da necessidade. Forçarmos relações sexuais contra a vontade e infringindo muitas vezes as necessidades e o respeito que a outra parte está esperando.
usarmos coisas nocivas que matam o nosso corpo por prazer que nos conferem. Nada disso os bichos fazem. E eles são chamados de irracionais. Imagina uma coisa dessa. Se nós nos comprometermos a ser de verdade responsáveis pelo nosso status de ser humano racional, precisamos rever estas coisas. Cada um na sua velocidade, mas cada um com a sua responsabilidade. A transição da Terra, agora, está escolhendo com mais rapidez. E a gente pode iludir o vizinho, pode iludir o amigo, pode iludir uma outra criatura, mas a gente não engana o universo. Nossas vibrações demonstram quem nós somos. O maior problema de saúde que nós temos, queridas irmãs, queridos irmãos, não é do coração, da circulação, do tumor cancerígeno, não é do fígado, nem da vista, nem dos ossos. O nosso grande problema, a nossa grande doença, é a doença da vontade. É a vontade que está doente. Se nós tratarmos bem dela, e ela passar a valer de verdade pelo raciocínio que a oriente, aí haverá menos doente e menos doença. Quando entrarem na sala de paz, pensem nisso. Os amigos espirituais que lá nos esperam tratam das nossas dificuldades orgânicas. Mas, sobretudo, vão ficar muito felizes se nosso espírito estiver disposto a ser tratado de verdade da vontade. Muita paz. Senhor, te agradecemos pelas oportunidades da vida, por esta que mais uma vez nos deixa unir nossas vibrações em uma oração que é de verdade uma emissão energética em favor da humanidade. Não mais, como sempre, em outras existências e em tempos do passado, a prece do egoísta, que só pensava no próprio lado, que só desejava benefícios para si mesmo. Aprendemos, Senhor, que o Teu amor nos conhece e sabe do que necessitamos. E estamos nos acostumando a não confundir a igreja com o mercado, o templo com o banco, justamente por entendermos que não estamos tratando de mercadorias, nem de investimentos, nem colocando nossas forças para obter dividendos. Estamos compartilhando e oferecendo de nós a boa vontade, a capacidade de superar nossos próprios limites, a energia sincera que ofereçamos a outros mais aflitos do que nós, pedindo que estas forças, estes fluidos, possam ser retirados de cada filho, de cada filha, e trabalhados pelas inteligências do mundo invisível, para atenderem nas milhares de cirurgias espirituais em favor de tantos e tantos aflitos que no mundo invisível se encontram mutilados, em desespero, vitimados pelo terremoto, ainda sem condições de entendimento, mas todos eles em profundos sofrimentos. Que estas energias, Senhor, que nossos corpos e nossos sentimentos oferecem, possam significar
nas tuas mãos o pouco pão e o pouco peixe que você multiplicou para a fome de todos. E como pouco remédio, como pouco recurso, que nesta hora você utilize, beneficiando as equipes de socorro, os espíritos amorosos, que em grande contingente procuram resgatar, procuram atender tantos e tantos aflitos, não só no Haiti, mas em toda parte. Aqui estamos, Senhor, com este desejo, esquecendo de nós mesmos e oferecendo uma migalha do pouco que tenhamos para dar. Que assim seja o impulso do cantar do nosso coração nesta tarde. É assim que te pedimos, Senhor. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe.